quero mostrar para vocês como está a hash rate do Bitcoin, ok? Vocês estão vendo aí que a hash rate do Bitcoin está num momento de queda, mas ainda são 933 exahashes, né? Segui aí até poucos dias atrás acima de 1 zettahash, mas parece que temos um pequeno período de capitulação. A rede segue extremamente segura, mas parece que passamos por um pequeno período de capitulação. O que vocês precisam saber? A CoinShares fez um estudo, lançou um relatório mostrando, vou até mostrar aqui para vocês, eu tenho aqui, ó, pronto, mostrando que o preço do hash caiu de aproximadamente 63 dólares por petahash por segundo por dia, tá? Em julho de 2025 foi isso, para cerca de entre 28 e 30 dólares no início de março de 2026, então há um mês atrás, né? Ou seja, uma compressão, né, na receita dos mineradores, que acabou levando uma grande parte deles à não lucratividade, ok? Ou seja, as operações de mineração, várias operações de mineração, a partir do custo do petahash por segundo por dia, fez com que várias operações fossem comprimidas, não possuíssem qualquer tipo de rentabilidade, portanto, saúde financeira foi para o brejo e desligam assim as suas operações, tá? Há aproximadamente de 15 a 20% dos mineradores globais, durante esse período, durante essa mudança de custo, estavam operando no prejuízo nesse nível de receita, tá? Essa pressão, ela começa a se refletir na rede. O gráfico de dificuldade do CoinWars, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, mostra uma queda de 4,19% nos últimos 30 dias e de 6,27% nos últimos 90 dias. Com outro ajuste já projetado agora para o dia 18 de abril, para daqui a 11 dias. A diminuição da dificuldade, ela geralmente sinaliza que os operadores menos eficientes, eles acabam sendo eliminados, né? Porque a dificuldade ela cai, porque tu tens menos máquinas à disposição da rede Bitcoin, tá? É nesse caso que a dificuldade cai. Se você tem um aumento na dificuldade, significa que você tem um maior número de máquinas à disposição da rede. Então, a diminuição na dificuldade geralmente sinaliza que os operadores de mineração menos eficientes foram eliminados, saíram, desligaram as suas máquinas. E os mineradores mais eficientes, eles acabam ganhando espaço, né? Porque eles passam a competir com menos gente. Precisam de menos potência, de menos força para ter o mesmo resultado. Esse tipo de processo, vamos chamar assim, ele costuma acontecer em dois estágios, em estágios finais de uma fase que muitos chamam de capitulação dos mineradores, tá? E é por conta da percepção de diminuições seguidas na dificuldade da rede que as pessoas começam a olhar um pouco mais para isso, ok? Passamos a ter alguma atenção no momento do mercado em virtude das consequências. Pô, essa palavra tá errada, tá ruim. Consequentes não existe, eu acho, né? Ou existe? De diminuições seguidas de dificuldade, ok? De algumas diminuições seguidas de dificuldade e de a próxima está projetada para daqui a 11 dias, tá? Então, a capitulação dos mineradores, ela começa com estresse, né? O que costuma vir depois é o que está todo mundo esperando para ver, tá? Porque a consequência, quando os mineradores começam a sair, o segundo passo é eles começarem a vender os bitcoins que possuem. Só que existe um passo seguinte, que é quando esses mineradores param de vender os ativos que eles possuem. A gente parece já ter passado por uma diminuição nas máquinas à disposição da rede, tá? Ou seja, uma diminuição na quantidade de máquinas à disposição da rede, uma primeira etapa, por conta do custo para minerar Bitcoin. Os menos eficientes desligam as máquinas e aí você tem consequentes diminuições na dificuldade da rede, ok? Vai acompanhando o processo. Aí tu tens algumas diminuições na dificuldade da rede. Um próximo passo para os operadores de mineração é vender os bitcoins que possuem. A gente já vem acompanhando isso aí nas últimas
nas últimas informações públicas, né? As últimas atualizações de mineradores públicos, por exemplo, mostraram que essa etapa, ela já está acontecendo, né? Ou seja, a Riot Platforms, por exemplo, ela produziu 1.473 bitcoins no primeiro trimestre de 2026, tá? 1.473 exatamente. E eles venderam 3.778 durante o mesmo período. Ou seja, venderam mais do que produziram. Esse é mais um sinal do processo de capitulação dos mineradores, tá? A Mara, por exemplo, vendeu 15.133 bitcoins entre 4 e 25 de março. A CleanSpark produziu 568 bitcoins em fevereiro, por exemplo, e vendeu 553. Então, praticamente tudo que ela produziu. Então, vejam que algumas operações de mineração venderam tudo que produziram, outras venderam mais do que produziram. Ou seja, venderam tudo que produziram, mais um pouco dos estoques que possuíam. Isso tudo são etapas de um processo de capitulação dos mineradores. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Só para a gente tentar entender em que fase a gente está. Estamos em bear market? Olha, temos absolutamente todos os sinais de que estamos em bear market. Absolutamente todos os sinais de que estamos em bear market. Mas em que fase do bear market estamos? A gente sempre tenta encontrar, no passado, algum tipo de sinalização de onde que a gente pode estar nesse momento. E a maneira como os mineradores se comportam é mais um sinal, né? É mais um evento que pode nos dar um pouco da direção de em que momento que estamos. E eu vou falar para vocês uma coisa. Se a gente for levar em consideração o comportamento dos mineradores, a gente está tendo um bear market muito semelhante aos bear markets passados. Muito semelhante. Porque o processo é justamente esse aqui. Está acontecendo igual de novo. Diminuição na hash rate. Ok? Diminuição na hash rate em virtude da diminuição do resultado econômico dos mineradores. Nesse processo de dificuldade, a partir da diminuição dos resultados econômicos, você tem o desligamento das operações menos eficientes. À medida que você tem o desligamento das operações menos eficientes, você tem alguns ajustes de dificuldade seguidos de diminuição na dificuldade, o que confirma que as operações menos eficientes estão sendo desligadas. E aí um próximo passo é justamente o que começou a acontecer no começo desse ano, que são as operações de mineração, as empresas públicas começarem a vender os bitcoins que produziram. Eventualmente, vender mais do que produziram, vender um pouco dos seus estoques. A Riot vendeu mais do que produziu 1.473, vendeu 3.778 no primeiro trimestre. A Mara vendeu 15 mil bitcoins entre 4 e 25 de março, é muito bitcoin. A CleanSpark produziu 568, vendeu 553, praticamente toda a produção mensal. Ou seja, tudo isso que está acontecendo é justamente o que acontece durante o bear market. Ah, João, mas não é bear market. Tá bom, pode ser que não seja, mas está acontecendo exatamente o que aconteceu nos bear markets passados. Então, a gente está nesse momento. A gente ainda não entrou numa fase em que os mineradores voltam a acumular. Essa fase de acumulação, ela ainda não foi reiniciada. E ela é a próxima etapa desse processo dos mineradores. E aí uma mudança de verdade no comportamento dos mineradores se manifestaria através da estabilização das suas reservas, né, ou da diminuição das vendas em relação à produção, e num padrão no qual os principais operadores começam a guardar a maioria dos bitcoins que eles mineram. Então, esse conjunto de sinais poderia restringir, obviamente, a oferta no mercado, o que poderia ajudar a empurrar o preço para cima. Os dados atuais, eles mostram que a gente está próximo desse momento. Mas temos também diversas evidências de que ainda não estamos lá. Continuamos num período de vendas forçadas. Ok? Então, o que eu queria compartilhar com vocês é isso, assim. Podemos não estar em bear market, mas temos vários eventos que, para mim, confirmam o inevitável. Né? Ou seja, tu não sobe, o mercado não fica subindo para sempre. Assim como ele não cai para sempre. Né? Se tu passa por um longo período de otimismo, de ganância, de ativos se valorizando, tu tem que saber naquele momento que isso não vai durar para sempre, que em algum momento a maré vai virar e tu vai entrar num período de tendência de baixa. Mas também é verdade que um período de tendência de baixa também não dura para sempre. E esse racional aqui por trás da maneira como os mineradores estão se comportando
pode sinalizar que já estamos mais próximos do fim do que do começo. Ok? Então, mineradores menos eficientes começam a desligar suas operações. Custo para mineração de Bitcoin aumenta. Ajustes seguidos de diminuição na dificuldade da rede, o que confirma a capitulação das operações menos eficientes. Aí tu tens as empresas de mineração começando a vender parte do que produzem, depois a integralidade do que produzem, depois mais do que produzem e um pouco dos seus estoques, para depois a gente virar esse momento e começar a ter uma diminuição nas vendas até a estabilização disso e um aumento nos estoques dos mineradores. Então, os mineradores estão se comportando exatamente como nos ciclos anteriores, ok? Então, a história de que os ciclos não valem mais é uma bobagem. Para mim, é uma bobagem dizer que os ciclos não existem, a mineração de Bitcoin não faz mais ciclo. Porra. Se a mineração de Bitcoin não é um dos principais critérios para a gente entender como que o preço do Bitcoin se comporta, então eu realmente não sei o que é. Ok? Então eu só queria trazer para vocês essa percepção de que a maneira como os Bitcoins, como os mineradores de Bitcoin estão se comportando pode ser um sinal de em qual etapa do bear nós estamos. Ok? Beleza?